Agora nós vamos falar do caso do Marcelo Pesseguini, mas de um outro aspecto, sabe, gente? O que é da polícia está na polícia, a parte da perícia está com a perícia, nós aqui com as nossas dúvidas em relação a tudo que vem sendo divulgado, cheio de perguntas ainda sem respostas, mas hoje a gente vai analisar essa história de um outro lado que o público estava pedindo muito, que é o lado espiritual, né? Até onde conta esse lado espiritual, a vibração da casa, como é que está o local onde aconteceu a tragédia agora. Existe também a história de números, né? Entra aí a numerologia, que pode ter um lado espiritual importante. A Márcia Fernandes, a sensitiva Márcia Fernandes, que está sempre aqui no nosso programa, ela foi até a casa do Marcelinho, onde toda a família foi chacinada, como vocês viram aquelas imagens, sentir esse lado espiritual, sentir a vibração. E o Lodelo tinha trazido pra gente aqui, inclusive, essa história dos números, né, Lodelo? Que impressiona, não impressiona? Já a Márcia vai explicar. Foi uma seguidora no Facebook, ela me fez uma pergunta, e daí ela cita: eu gostaria que a Márcia Fernandes analisasse o número da casa. Ela deu um outro número também importante. Conversei um pouquinho com a Márcia. A Márcia vai falar coisas incríveis, eu tenho muitas perguntas para ela. Quem tiver curiosidade, a Sônia falou uma verdade. Vamos tentar enxergar agora pelo lado emocional, pelo lado espiritual. Manda pergunta aqui no meu Twitter, o @JorgeLordelo. A gente faz para a Márcia, porque muita gente gosta do trabalho dela e eu acho que talvez algumas respostas virão. Tá bom. Através dela. Com certeza, viu? Nós vamos agora com o Nélio Júnior, é o Nélio Júnior que fez a reportagem? Não? Bom, nossa reportagem, o Bruno também, o Bruno Tálamo com a Márcia Fernandes. Daqui a pouquinho a Márcia está ao vivo aqui no estúdio com a gente, aí você está vendo em frente à casa do Marcelinho. Olha o que tem de flor depositada, né? As pessoas não esquecem, realmente. Ninguém vai esquecer uma coisa dessa tão fácil, mas se comovem e vão lá depositar flores, viu? Vamos ver agora com a Márcia Fernandes e o Bruno Tálamo. Vamos ver. Na madrugada do dia 5 deste mês de agosto, a casa da família Pesseguini foi palco de uma tragédia imensurável e, como nós sabemos, 5 pessoas foram mortas a tiros. A polícia sempre apontou o garoto Marcelinho, de 13 anos, como suspeito número 1 de ter cometido os assassinatos e, no decorrer das investigações, através dos depoimentos que foram colhidos, essa hipótese só foi reforçada. Agora, qual seria a motivação para os crimes? Por que o adolescente teria matado os pais, a avó e a tia-avó? Talvez nós nunca tenhamos essa resposta, afinal, todas as vítimas já estão mortas. Mas hoje nós não vamos falar de investigações, nós não vamos falar dos laudos que estão para sair. Nós convidamos aqui a sensitiva Márcia Fernandes. Boa tarde, Márcia, tudo bom? Bom dia. Ela vai explicar para a gente algumas coisas que podem ser fundamentais para quem acredita, para os espiritualistas. Márcia, primeiramente, qual é a primeira impressão que você vê aqui da casa? Muito carregada, muito. Eu já vi uma senhora, eu acho que é a avó dele, está aí chorando, tá? E... Foi assassinada? Foi assassinada, está aí chorando. Desde que eu cheguei, eu vi. E a gente vai precisar fazer missa. É o que eu saindo daqui, eu vou pedir missa para essa alma. A avó dele está aí, presa. Explica melhor, como presa? A alma dela não seguiu, né? Ela não foi para frente, ela não foi embora. Ela não entendeu a morte, ela não aceitou, ela está assustada. Agora, as outras pessoas que também... Eu não consegui ver. O que eu consegui ver foi uma senhora. Certeza que é a avó dele. Não a tia-avó, a avó. O ambiente está bem carregado? Demais carregado. Muito cheio de tristeza, muito cheio de energia eletromagnética negativa e cheio de espíritos das trevas. Perfeito, a Márcia vai explicando aqui pra gente, ela que é uma especialista no assunto. Eu vou mostrar agora para vocês aí de casa este número aqui. A casa tem a numeração 42. A princípio, para nós que somos leigos, isso não significa nada a não ser o número propriamente dito de uma casa. Mas ele tem um significado muito especial, a Márcia ainda não vai dizer pra gente. E talvez essa numeração tenha algo para dizer com relação a essa tragédia. É isso mesmo, né, Márcia? Isso mesmo. Pode ser não, tenho certeza que essa numeração tem algo a dizer. Agora, outra coisa, Márcia, nós estamos aqui em uma esquina e eu queria que você explicasse. Uma esquina em Y.
há uma bifurcação, uma rua para a esquerda e uma rua para a direita. O que isso tem a ver, Márcia? A esquina em Y traz muito azar na vida das pessoas. Toda esquina em Y é cuidada por almas das trevas. Então, essa turma que mora toda aqui precisa tomar cuidado, rezar muito, porque a esquina em Y tem almas trevosas. Ou seja, almas que não aceitaram a vida, a morte, e ficam vagando aqui nessas esquinas. E isso pode atrapalhar um caso como esse. Ou seja, uma família que tem problemas, de brigas, uma família que mora em uma rua onde o término da rua é em Y. Isso pode acarretar em tragédia. Pode. Muitas vezes é só prestar mais atenção nos assassinatos, em todas as coisas que acontecem. Tem sempre por perto uma esquina em Y. Sensitiva Márcia Fernandes, com toda a sua experiência, vai explicando pra gente. A gente vai mostrar aqui também que flores foram deixadas, provavelmente por populares. A casa já está bastante defasada, foi pichada. E você disse pra gente, né, Márcia, que você percebe um ambiente bastante carregado. Ela até sentiu um calafrio agora, é isso? Isso mesmo. Sinto muito calafrio. Não gostaria de estar entrando nessa casa, não, porque eu acredito que existam mais almas aí, não só essa senhora que eu vi agora, que eu vi a avó dele para lá e para cá, sofrendo aí dentro, eu vi. Agora, Márcia, explica para mim o que acontece, por exemplo, caso fique comprovado que o Marcelinho foi mesmo o autor da tragédia, que ele assassinou os pais, assassinou a avó, a tia-avó e depois cometeu suicídio, o que acontece com essa alma? Eu falo especificamente do garoto. Caso ele tenha sido o autor de toda a tragédia, o que acontece? Uma pessoa que se suicida, ele fica vagando por aí, a alma dele, como é que acontece? Vamos imaginar que ele tivesse que viver 70 anos. Ele vai ficar até os 70 anos de idade dele vagando, chorando nas trevas. Sofrendo. Só depois ele será recolhido. Com relação aos familiares que foram assassinados? Cada qual do seu sentimento. A avó, por exemplo, eu vi que não de jeito nenhum quer ir embora. Então cada um vai de acordo com o que sente. Agora ele não tem escapatória. Ele irá, provavelmente não, ele irá para o purgatório. É muito triste. Os familiares só vão poder descansar em paz quando acontecer o quê? Cada familiar tem o seu desenvolvimento mediúnico. Então, eles estão livres, eles foram mortos, eles não têm débito ainda a receber. A hora que resolver esse caso, que essa senhora resolver não ficar mais aí chorando, um vai abraçando o outro e eles vão embora, em nome de Deus. Mas o rapaz que matou não vai embora. Esse não. Ele não se encontra aqui agora? Não se encontra aqui. Eu só vi naquele momento aquela senhora pedindo socorro aí dentro. Agora, Márcia, através do plano espiritual, tem como você dar alguma informação que possa contribuir para a investigação da polícia? Foi ele mesmo? Lógico, isso aí é uma coisa que a gente não pode afirmar, são especulações, mas através da sua fé, através dos seus estudos, você pode dizer alguma coisa desse crime? Não posso dizer, mesmo porque não é me dado a conversar com os espíritos para falar de crime. Eu posso só saber se eles estão bem ou não estão, se eles vão caminhar ou não vão, se eles vão para um mundo melhor ou não. Isso eu posso saber. Agora, falar sobre o crime eu não falo. Não converso com os espíritos sobre isso, porque é impossível, tá? Impossível. Mas bem eles não estão. Péssimos. Essa casa está carregadíssima, muito. Você sente muitas vibrações? Toda a vibração negativa do mundo está nessa casa. Isso porque estamos do lado de fora. Se nós estivéssemos do lado de dentro, seria pior? Bem pior. Bem pior porque é ali que eles ficam, né? E os espíritos continuam na casa, você acredita? Com certeza. Todos eles, de todas as vítimas? Pelo menos ela eu vi. Agora, ela, a avó. Se a avó ficou, com certeza os outros ficaram. Ele não tem paz. Ele provavelmente está aí dentro, sim. Esteja aí dentro. Ele não tem paz, o menino não tem paz. Márcia Fernandes, sensitiva, relatando pra gente
sobre as vibrações negativas, posso dizer assim, né? Magnéticas negativas, pode. Que uma casa dessa tem, terrível. Como ela explicou pra gente, nós estamos em uma esquina em Y, que segundo a Márcia, é uma esquina propensa a ter tragédias. Ela até aconselha os vizinhos para que tomem cuidado, porque toda a região aqui estaria correndo perigo, né? Exatamente, porque as almas malditas ficam nas esquinas. Então, se você tem uma briga dentro de casa, ela potencializa. É mais ou menos isso. E a gente fica carregado em toda esquina, terminado em Y. E agora eu vou mostrar novamente para vocês aí de casa. Número 42, Vila Brasilândia. Nós estamos na rua da casa da família Pesseguini. Para muitos, apenas o número de uma casa, mas não é tão simples assim, né, Márcia? Não é. 42 não é tão simples assim. Ela vai explicar já por quê que esse número pode ter alguma relação ou correlação com a tragédia. Nós percebemos que a casa está fechada, não está mais lacrada. O pessoal do DHPP já liberou a chave para parentes. Inclusive, o local, a gente percebe que está fechado neste exato momento. Flores foram deixadas ali. Sônia, para a gente encerrar aqui com a Márcia, eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de falar, algum comentário que você gostaria de deixar para o nosso telespectador? Nós falamos tudo. Só resta agora a gente falar sobre o número 6, sobre a casa 6 e das possíveis desgraças que podem acontecer nessa casa. Então é isso daí. Muito obrigado, a sensitiva Márcia Fernandes, pelas explicações. Mais uma vez, número 42, esquina em Y, a Márcia já explicou. Agora, o número 42, nós ainda não sabemos o que pode ter a ver com a tragédia. Mas ela vai explicar isso já para vocês. Sônia, eu volto com você aos estúdios. A sensitiva Márcia Fernandes já está aqui conosco, como vocês estão vendo. Você que mora numa casa 42, apartamento, né, que tem muita gente que não liga para essa história de número, e tem pessoas que ficam mais encanadas mesmo. Então tem apartamento 42 também, né? Tem 51, tem, dependendo do número de andares, tem o 132, vamos supor assim. É a soma dos números que der 6, aí você presta atenção no que a Márcia Fernandes vai dizer pra gente. No caso 42, aí a soma era 6 mesmo, e 6 é um número que leva a situações de tragédia. Tem como evitar, Márcia? Não existe como evitar. Todo acidente, começa a prestar atenção a partir de agora, todo acidente, uma rua inteira, uma casa vai pegar fogo, é a casa 6. Uma rua inteira, uma casa vai inundar, é a casa 6. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, não precisa sair da casa também, não é nada, não, porque deve estar todo mundo apavorado. Não, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é propensa a que as almas das trevas visitem a casa. Ora, se você está com o padrão vibratório elevado, as almas não vão ficar, tá? Então, pode morar na casa 6 à vontade. Teu padrão vibratório tem que estar sempre feliz, sempre alegre, sempre contente. Teu padrão vibratório alto, aí as almas das trevas que costumam ficar na casa 6 não vão afetar o pessoal, não vai afetar o pessoal que está na casa. Quer dizer, é o bem combatendo o mal. As boas vibrações é que realmente podem imunizar, vamos dizer assim, blindar a casa. Essa casa, esse apartamento, qualquer coisa que exatamente. tenha no 6. Depressivos, tem que tomar cuidado na casa 6. Criança, que pode cair, se machucar bastante. Então é assim, não é para mudar da casa 6, não é isso. É só ficar atento, que as almas trevosas gostam do número da tua Criar casa. um ambiente bom Uma mesmo. Felicidade, plantas, muita flores. Fé, muita oração, muito Salmo 91, muito Salmo 66. E aí, com certeza, vai imunizar o local. Aliás, harmonia e paz parece que é exatamente o que não existia dentro daquela casa, segundo umas últimas informações que o Lordelo recebeu. É isso mesmo, Lordelo. Aí bate com o que a Márcia está falando, não é? A casa seria 6,
4, 2, porque 42 a soma dá 6, e mais um ambiente de baixas vibrações, um ambiente negativo, de desarmonia. Aí é um terreno frutífero do ponto de vista, né, da espiritualidade, da sensitiva, para que coisas muito ruins, inclusive tragédias como essa, aconteçam. Pode Sônia, falar. o perfil do garoto inicialmente mostrou que o garoto tinha problemas emocionais. Se sentia sozinho, muito ligado a computadores e começou a delirar com algumas brincadeiras que não são comuns. Quando se partiu para o perfil psicológico da família, ou seja, dos pais, a última informação é que os pais tinham um ambiente de briga, de discussão, naquela sala onde aconteceu o problema, sempre na frente do garoto, porque o garoto era filho único ali, ele morava ali com ela, né, com aquele casal. E veio uma pergunta agora, também ligada a número, Sônia, que eu queria fazer para a Márcia, é o seguinte, a minha tuiteira Ediceia B, ela coloca o seguinte: Lordelo, pergunta para a Márcia, vocês já repararam a presença do número 13 nessa tragédia? Então ela fala, nós estamos em 2013, o garoto tem 13 anos e a morte, a chacina ocorreu dia 5/8, 5/8 dá 13. Então ela pergunta se isso tem alguma coisa que possa ter uma explicação. Daqui a pouquinho, viu? Vou só dar uns recadinhos do bem aqui, coisas para realmente deixar a sua vida mais agradável. Então agora a Márcia vai responder a pergunta aí que a tuiteira fez para o Jorge Lordelo, o número 13 que aparece muito nessa história. Você vê, né? Parece que o povo fala do número 13, mas nos Estados Unidos, muitos apartamentos não existe o andar 13. Então, o mundo todo compactua com 13 sendo o número do azar. Certo. E ele acaba até que sendo, né? É considerado o número do azar. Dá 4, quando a gente analisa 4, as pernas para cima, então não é um número tão errado. Mas, mundialmente falando, o 13 é considerado o 13 do azar. Então, você acaba considerando também. Agora, o 6 é diferente. O 6, não existe paz espiritual no local. Entendi. Todo número 6, existe espíritos que podem estar vagando, espíritos das trevas. Isso é terrível. Né? A diferença do 6 e do 13 E é do essa. 13, quer dizer, o 6 é pior mesmo. Bem pior. Bem Sônia, pior, de acordo... Tem uma tuiteira aqui, ela está preocupada com o número 6, é a Aline Lorde. Ela fala o seguinte: a minha casa é 24. Pergunta para a Márcia se eu colocar uma letra ao lado do número, se muda a energia da casa. Ela está falando de numerologia, normalmente a letra A pode mudar. Sim, a letra A vale 1, pode colocar assim que muda, altera sim. Mas aí altera endereço, código postal, essas coisas não podem. Então. Seria só para efeito ali da espiritualidade. A gente pode pôr como um enfeite ali, Como vamos dizer, enfeite, como o Lordelo assim. está definindo. Então, é uma boa saída, realmente. Agora, o Lordelo tinha falado uma coisa da placa do carro da mãe do Marcelinho, aquele carro que ele teria dirigido até a escola, estacionado, aquelas imagens que você já viu. Porque essa placa, segundo consta, também daria 6, é isso, Lordelo? É verdade, a moça do Facebook que me mandou essas duas questões, a questão Sim. da placa. Qual e era a placa? Que parece que a somatória daria 6, e também a questão da casa que daria 6. Certo. A placa era, o diretor está falando 40, 20, essa soma dá 6, né? Porque dá 60, 6 mais 0 é 6. Até a placa do carro, para quem acredita, impressiona mesmo, Impressionante, né? não impressiona? É verdade 40, mesmo. 20, dá 6. Dá 6. Lógico que o que tem que acontecer, acontece, o destino, existe o predestinado, a pessoa é predestinada a isso. Mas nesse caso, o menino matou e se matou, ele tirou a vida, então não é predestinado. Ele teve o livre-arbítrio, ele foi lá, matou todo mundo e ele se matou. Então é muita treva, é muita treva no local, é muita treva, precisa rezar muito nessa casa. Márcia, Pode falar. tem uma pergunta aqui do Twitter, deixa eu localizar. Ele fez várias perguntas aqui, mas com o mesmo foco, que é o Marcos Lute. Ele alega o seguinte: Márcia, foi encontrado no computador do rapaz no Facebook uma fotografia do garoto que chacinou a família nos Estados Unidos há muitos anos atrás, na cidade de Amityville. Foi conhecido como caso de Amityville. Então estava a foto lá no Face. Então a pergunta
do Marcos é se o caso de MTV despertou a atenção do Marcelinho e ele acabou aproveitando essa história famosa e trazendo para a sua realidade. Com certeza, né? Os iguais se atraem. Ele foi para o Facebook, viu o menino, se interessou pela história e quis fazer igual, com certeza. Essa coisa, mesmo sendo virtual, você pode dizer que existe, como é que eu vou falar assim, uma transferência de energia, mesmo virtualmente? Isso existe mesmo? Nossa, terrível. Porque ele teria visto um assassino, né, da família e teria recebido ou se identificado com essa vibração, mesmo através de uma foto. Eu queria te falar uma coisa, Márcia, porque, por exemplo, eu já falei aqui, eu não acredito que seja o menino, não vou entrar mais no mérito da história, não vou nem aqui explicar os meus motivos. Vamos supor que realmente não tenha sido ele, porque a gente está falando em cima do que deve, de fato, ser a versão oficial da polícia. Os laudos devem comprovar, os jornais estão dizendo isso hoje, não sou eu não, que foi mesmo o Marcelinho. Partindo da minha sensação de que não foi ele, como é que estaria a situação desse menino espiritualmente? Porque aí ele é que teria sido assassinado. Ele teria perdido os pais, ele teria perdido a avó, teria perdido a tia-avó, ele teria perdido a própria vida. Como é que ele estaria agora? Porque apesar da classificação científica, 13 anos é um pré-adolescente, essa coisa toda, a gente também tem que ver que o adolescente tem uma parte que está se encaminhando para ficar adulto e tem uma parte que ainda continua criança. Daí os conflitos da adolescência, toda a turbulência emocional, porque é realmente uma fase de transição. Então, o lado criança dele, que ainda permanecia ali latente, como é que fica espiritualmente? Olha, tomara a Deus que ele tenha sido assassinado. Para ele seria a glória. Então, você... Lógico, perto do suicídio. Perto dele ter se suicidado. A situação então, espiritual seria melhor, mais amena. Mais amena. Tá. Então, caso ele tivesse sido assassinado, a alma dele estaria num hospital, um hospital como aqui no mundo, no planeta Terra. Como a gente vê nos filmes espiritualistas, sendo cuidado e etc. E já entendendo o ocorrido. Dessa forma, ele estava fora dele, fora de si. Vai saber Deus aonde essa alma foi parar. O suicídio não é brincadeira. E mais ainda seguido, quer dizer, ele matou, pelo que dizem, ele matou outras pessoas. Então ele vai carregar uma cruz. Nossa Senhora, Deus que o perdoe, porque a cruz que ele tem que carregar é muito forte. Não tendo sido ele também não carrega uma cruz, uma revolta, uma coisa de querer que aqui se descubra qual era a verdade, com de certeza. Tentar contar o que é verdade de alguma maneira. O famoso fantasma. Certo. Eles voltam, eles começam a gritar. Eu vi uma senhora. Você só viu uma senhora que e ela estava fazendo gestos, eu acho sim. Era uma alma ali. Eu tenho certeza. Ela fazia gestos, estava triste, chorando. Tipo assim, me tira daqui, eu não quero viver essa história. Você não ouvia, você só via? Não, só via. Desespero. Ela mexendo com as mãos. Sim. E, sabe, parece, como eu falo calmamente, parece que eu estou tão acostumada a ver. É verdade, sabe? mesmo, né? Eu estou tão acostumada a ver que para mim não tem novidade, mas que ela estava ali, ela estava, e pedindo socorro e pedindo ajuda. A Márcia também tinha falado que provavelmente os espíritos das outras pessoas da família que foram chacinadas estariam ali na casa. A Márcia não teve autorização de entrar porque a gente não é fantástico. É a única explicação que eu acredito para esse tipo de coisa, porque era um entrar na casa com uma missão espiritual, era uma outra história, não só mostrar o local do crime, tentar fazer uma reconstituição, esse tipo de coisa, inclusive já foi feita, mas a gente não é o fantástico, né? Então não pôde entrar na casa, mas de qualquer maneira ela ainda conseguiu, segundo ela, vislumbrar o espírito que ela acredita que seria da avó realmente, né? Sônia, então, fala, quer deixar uma pergunta? Tem uma twitteira Tropa, ela faz uma pergunta muito interessante, né? Há uma dúvida se jogos violentos da internet, esses videogames violentos podem influenciar um jovem. Podem afetar espiritualmente também, a pergunta da Tropa, ela fala o seguinte: jogos violentos, nessa situação,
poderia ter influenciado o Marcelo espiritualmente? Ou ele poderia ter sido influenciado por algum espírito negativo, tá? Daqui a pouquinho você responde essas duas perguntas e vai explicar sobre o Y, né? A Márcia vai explicar sobre a história do Y em si e da esquina da casa que era em letra Y. E tem muita gente que geograficamente mora assim, não é? Em terrenos, em cruzamentos que formam um Y na verdade, tá? Daqui a pouquinho, mas agora as respostas da Márcia Fernandes. Eu quero falar de uma outra coisa importante com ela também, que tem a ver com os pais do Marcelinho. Já já você vai saber. Fala, Márcia. Essa história do Y. E qual que era a pergunta, Lordão? Você tinha deixado? Eu estava já contra a pergunta engatilhada. Ah, não, tudo bem. Você lembra qual era? Os jogos se influenciam espiritualmente também. Com certeza. É verdade. A partir do momento que você se sintoniza em algo depressivo ou algo triste, as almas tristes e depressivas ali ficam. Claro. Então o menininho estava jogando lá no videogame, na televisão, com certeza com um monte de alma jogando também. Conclusão, os afins se atraem. Então é bem possível que ele tenha sido influenciado por espíritos baixos, é muito forte para dizer, mas espíritos sem luz, talvez. Agora, a Y. Olha, essa é a esquina da casa e vocês veem que forma um Y perfeito, a esquina da rua da casa, e vocês veem que forma um Y, vem duas ruas, não é? E desaguam nessa rua onde está a casa em que aconteceu a tragédia. O Y é uma coisa negativa, segundo a Márcia Fernandes, Na que verdade, é sensitiva. Assim, deixa eu te explicar. Para quem é do candomblé ou da Umbanda Branca, as pessoas fazem despacho, não é? Em esquinas. E nunca em Y, é tudo em T. Tá, então, encruzilhadas, em esquinas. A esquina em Y, dentro do candomblé e da Umbanda Branca, é considerada a esquina dos Exus, chama Tiriri, é uma qualidade de Exu. Muito bem. A gente sabe que Exu não gosta de brincadeira. Ele tanto faz o bem como faz o mal. Então, eu estou explicando claramente para que a pessoa em casa entenda. A esquina em Y tem dono, que não gosta de brincadeira, que não gosta, sabe, de conversa fiada e etc. Então, é uma esquina pesada. Não precisa mudar de casa, mas pelo menos saber que os Exus estão andando naquela rua. E o Exu Tiriri, como eu repito, ele não gosta de brincadeira. Então, pede licença, com licença, como a gente pede em todas as esquinas. É importante que se diga isso. Agora, não é que o menino, a casa está bem em Y, né? Então, é uma zona de perigo, digamos assim. Tá? Mais ou menos assim. Isso, logicamente que existe o karma da família ali, mas é uma zona de perigo. Sônia, tem muita gente perguntando, falando sobre energias, né? E tem pessoas que não acreditam em energias, mas todo mundo sabe, e já entrou em algum lugar, e quando você entrou, você sentiu alguma coisa diferente. Isso todo mundo já sentiu. É verdade. Uma Ambientes energia agradáveis e desagradáveis. Uma coisa que não te agradou. Tudo bem. Naquela casa, o inquérito tem demonstrado que não havia uma harmonia. Até aí tudo bem. Isso em várias casas não tem harmonia e não aconteceram desgraças. Mas tem um fato que levantaram aqui que nos chama a atenção. Naquela casa haviam 5 armas de fogo, 3 do pai e 2 da mãe. E a gente sabe, Sônia, eu estou acostumado a lidar com arma de fogo. A arma de fogo é uma peça que carrega, ela foi feita para matar. Diferentemente de um computador que foi feito para a gente brincar, para a gente estudar ou trabalhar. Então a pergunta é, que foi feita aqui no Twitter, Márcia, uma casa que estava com problema, o casal tinha problemas, mas mais do que isso, 5 armas de fogo naquela residência, armas que eram usadas porque os pais eram policiais. É essa questão que eu queria falar também, de quem é policial. Você vai responder tudo isso daqui a pouquinho, tá? Por exemplo, os 2 eram policiais militares, não é? Os 2 combatiam, para a gente chamar de uma maneira muito simplista, o mal. Né? As figuras que estão aí para matar, prejudicar, roubar, assaltar, que vivem da violência e do sofrimento e da dor dos outros. Nunca
soube, a gente não sabe se eles chegaram efetivamente a ferir alguém ou a prender alguém, mas sempre trabalharam com isso. Nesse caso, eles poderiam carregar para dentro de casa também certos tipos de espíritos dessas pessoas que eles combatiam. Já você me responde, tá? Então, você vê que tem coisas para quem acredita, né, que vão fechando uma equação aí, que as peças vão juntando e o quebra-cabeça vai fazendo sentido. Aqui com a Márcia Fernandes, não é? Responde pra gente, Márcia. Sobre casa 6 e as armas. 5 armas em casa, né? Você imagina, se você tem flor na sua casa, é para dar ambiente, flor, receber flor. Se você tem arma, é para dar tiro e receber tiro. Muito pesado. Me parece que eles trabalhavam, né? Policiais militares. Os dois do PM, você imagina a loucura que era tudo isso. E quantas dívidas e débitos eles também não devem ter tido nessa vida para morrer dessa forma. Então, também tem esse Deus significado, não erra, né? essa morte Deus violenta. não erra. Existe um ditado que diz que Deus não erra. Meu Deus do céu. Lógico que a gente fica abismada com certas coisas, mas algum karma dos dois ali foi cumprido. Dos 4, né? Dos 4, né? Verdade. Dos 4, não dos 2. Certo. Mas, especialmente eu estou falando do casal, né? Porque lidava os pais e lidavam do com menino, né? com rota, com essas coisas. Exatamente. Todas. Ele era então é como se tivesse sido cobrado, sabe? Cobrado do universo. Muito triste. Agora, para as pessoas que têm esse tipo de profissão, como é que eles podem chegar em casa, se livrar dessa energia ou nem levar essa energia para casa? Uma arma é uma energia, né? Se a pessoa é obrigada a levar para casa, ela que chega em casa, a primeira coisa que ela vai fazer é esconder dela a arma. Sabe, ter um cantinho, de preferência num tecido escuro, num tecido preto, embrulhar bem e esconder. Tecido preto não é para esconder dos vivos, não. É, na verdade, bloquear a energia. Bloquear a energia eletromagnética negativa. Tá. Então, esconder a arma num tecido preto, enrolada, melhor coisa que existe. A arma nunca pessoa pode trazer... mesmo, fisicamente, que está carregando essa energia, além da arma, toma algum banho especial? Banho de anil, né? O azul, banho azul. Qualquer anilina azul é importante nesse momento. 2 litros de água, umas gotinhas de anilina azul, do pescoço para baixo, joga essa energia positiva, essa energia azul. A partir do momento que você toma banho de algo azul, você está jogando no teu corpo a energia azul. Sai do escuro, sai da energia negativa. Certo. Sônia, a arma de fogo, a gente sabe quantas pessoas preparadas, portando arma de fogo na rua, não levam desaforo para casa. É verdade. Por causa de bobagem, matam ou são mortas. Essa questão da arma, quando a Márcia fala, guardar essa arma bem guardada, porque não é brincadeira. Quantos casos tivemos na história, não é do Brasil, é do mundo, de pessoas que se mataram entre si, às vezes sem querer, por causa do disparo. E a Márcia falou uma coisa importante. A gente coloca a flor numa casa, traz alegria, traz um ambiente gostoso. E naquela casa, onde você esteve na frente, existiam 5 armas de fogo preparadas para atirar a qualquer momento. E 2 pessoas que viviam aí combatendo justamente essas forças negativas, ou seja, diretamente envolvida com elas, porque assim o serviço exigia, né? Agora, voltando ao Marcelinho, eu fico pensando, eu acho que muita gente também, não é? Poxa vida, você espera 9 meses um bebê, ele vem ao mundo, não é? Seja com que tipo de problema for, ele tinha a fibrose cística, os pais cuidavam, o amor com que se recebe é sempre muito grande, estou falando da regra, não das exceções, evidentemente. Mas, assim, vem uma vida para a Terra para durar só 13 anos e quando parte, deixa antes o rastro da morte dentro da própria família, né? Porque filhos que matam os pais, a gente viu o caso da Suzane von Richthofen, do Gil Rugai, agora vem o Marcelinho.
novinho, ele era o mais novinho, ele ainda era praticamente uma criança. Como é que a gente pode explicar isso em termos da espiritualidade? Sim. Seria a tal justiça divina, que justiça é essa? Você explica pra gente, Márcia, como é que é isso? É a lei da reencarnação. É, reencarnação. Para viver só 13 anos, ele já vem de outras vidas. Você imagina quantas reencarnações ele teve com esta família, como inimigos mortais. Com esta família mesmo? Aí chega filho, que é uma coisa que não dá para você negar. Você imagina o quanto de ódio que esse menino podia ter em vidas regressas dessa família toda. E teve uma explosão. Ele teve um insight da vida passada dele, certeza absoluta. Porque mas já nasce com essa missão, entre aspas, de matar determinadas pessoas? Já nasce com o ódio de vidas passadas e já nasce com o predestino. Ele estava predestinado a fazer isso. O que acontece, infelizmente, é 5 armas. Dele. Se na casa dele não existisse arma nenhuma, ele pudesse se salvar. Na casa da Suzane von Richthofen não existia. Na época em que o crime aconteceu, a gente via fotos da família reunida, ela pequenininha, uma menininha super bonitinha, parecia que era muito bem tratada para a família. Então, é aí que a gente vê esse tipo de coisa e pensa, meu Deus, quando é que você vai imaginar que você está colocando um filho no mundo que vai acabar com a sua vida e às vezes com a vida de toda uma família, na verdade. É isso que é uma coisa que deixa a gente com um estranhamento, com uma sensação de que existem realmente coisas em outras dimensões, em karmas, e por isso que a gente discute bastante espiritualidade. A Márcia Fernandes vai falar pra gente já dessa história também de crianças, né, que vêm ao mundo para acabar com a vida dos pais. A Márcia estava falando disso pra gente, né? Porque realmente, eu estava vendo nos jornais, acho que o Lordelo também viu, um garotinho de 8 anos que matou a avó, se eu não me engano, né? Então, é esse tipo de coisa, envolvendo criança com algo tão pesado quanto morte e assassinato. Como é que se explica diante da espiritualidade? Só para dar uma informação para a Márcia, esteve aqui a semana passada a psicóloga especialista em parricídio, filhos que matam pais. Ela disse, na pesquisa dela, nos últimos 5 anos no Brasil, 300 casos de filhos que mataram pais. 300 casos. É muita coisa. E a gente vê isso mundo afora, né? É estranhíssimo. A parte na espiritualidade é o seguinte: inimigos mortais vão, como eu te disse, vem em reencarnação, após reencarnação, são inimigos, ou são marido e mulher, separações, ou são filhos e pais. E, de repente, esse filho odeia tanto, ele nem, coitado, nessa reencarnação, ele nem percebe isso, mas ele odeia tanto essa família que existe a coisa da rejeição. Existem filhos que não suportam os pais, existem filhos que não conseguem conversar com os pais. Então, com isso certeza... também é karma? Karma. Também, né? É a lei do karma. Desacerto de outras vidas. Desacerto de outras vidas. Vem para acertar. Porque, meu Deus do céu, tudo que o filho pode, né, para uma mãe. E de repente esse filho vem e te mata. Então, com certeza, são ligações de vidas passadas. E você vê, a judiação é que eles tiraram nota 0. Ele tirou nota 0. Entendi. Quer dizer, ele não conseguiu amar e ser amado nessa reencarnação por essa família. Porque vem para acertar ou desacertar tudo de exatamente, vez. Na verdade, né? Vai começar tudo de novo. O algoz, e ele é o algoz. Ele vai fazer encrenca e vai pela vida fora, com várias reencarnações novamente, até que um dia baixa a guarda e fiquem bem. Sônia, outra pergunta. Tem uma pergunta? Deixa aí. A feitosa Neuza, ela é kardecista. Então ela coloca assim: Márcia, sou kardecista e sempre ouvi dizer que quando uma pessoa morre, vem alguém da família, ou seja, de outro plano, buscar essa pessoa, ou seja, como se fosse resgatar o espírito da pessoa falecida. Então ela quer saber se você concorda com isso. Daqui a pouquinho, tá? Ela responde já. Deixa eu voltar aqui. Diz pra gente, Márcia. Na verdade é assim. Quando a gente nasce aqui, não tem na maternidade um monte de gente esperando pela gente? Tem. Quando a gente nasce no céu, ou então desencarna, que é a palavra certa, ou morre, existem almas afins, almas de outras reencarnações, almas que vêm te esperar. Então,
mesmo esse menino cometendo isso, eu tenho certeza absoluta que Deus, maravilhoso Deus, não vai deixar de amparar. Então, almas afins, almas benditas vêm e buscam essa alma tão triste, né, na passagem. Mais ou menos tão assim. Trágica. Criança tem algum tipo de clemência na espiritualidade, vamos dizer assim, crianças criminosas? Na verdade, não existe criança criminosa. Existe ali uma alma, algoz, que veio para matar. Então, lógico que ela está... Ali ela já não tem mais idade. Não tem mais idade. Ah, entendi. Tá. Certo? Ali ela não tem mais idade. Então, é aquela alma que veio com a intenção de... né? Aí ela não tem essa idade cronológica aqui da Terra. Certo. Ela Tá. é uma alma, desculpe a palavra, que mas cometeu o que cometeu. infeliz e maldita, né? Tá certo. Sônia, Pode falar. estão pedindo aqui bastante para Márcia pudesse analisar o Marcelo andando naquelas imagens. Tá. Se você consegue... Tá, a gente vai pegar as imagens. Eu acho que melhor é essa aqui, é muito nítida, que ele vem pela calçada, o pessoal até cogitou que ele pudesse estar arrumando a roupa para esconder uma arma, alguma coisa assim. A Márcia vai olhando já para essas imagens e já ela analisa aí pra gente, não é? Se tinha já alguma coisa espiritualmente sendo demonstrada através do todo gestual. Aqui com a Márcia, não é? A gente falando de espiritualidade, que realmente é um assunto que Sônia, muita gente pediu para que a gente trouxesse a Márcia e ela pudesse falar dessa outra dimensão da vida, vamos dizer assim, viu? Mas olha, fala, Lourdes, você quer falar? A primeira pergunta que surgiu, as pessoas querem que a Márcia analise esse as andar. imagens dele andando, E agora, né? uma tuiteira, a Franzita, ela coloca: Lordelo, quando vejo o vídeo do Marcelo andando, não consigo enxergar o menino, criança, e sim um homem. É um andar confuso. mesmo? Cada um Olha, tem uma interpretação. Antes da Márcia falar o que ela percebe nele em termos espirituais, nessas que são praticamente as últimas imagens do Marcelinho vivo, tem a história que parece, nós vamos conferir já, que a rua da escola também é em Y, assim como a rua da casa. A gente vai ver, dá para ver? Olha, dá pra ver, é isso mesmo. Olha lá, é um bar, parece, um armazém, sei lá, um estabelecimento bem de esquina. Duas ruas laterais formando uma só, que é essa onde ele tá, que é a rua da escola. Gente, que coisa doida, a rua também é em Y, viu? Fala pra gente, Márcia. Bom, logicamente que esse menino já estava em obsessão. Você acha que ele foi tomado por um espírito Com certeza, maligno, é isso? Espírito sem luz. Primeiro, ele estava sem luz. Claro. Ele mesmo. Ele atraiu o quê? Espíritos sem luz, que porque queriam esse tipo de crime. Então, com certeza, ele estava com carrego, é o que a gente diz, carregado de espíritos sem luz e dizendo: faz, acontece, vai. Você vê que... Por isso que ela olha para ele e vê um homem e não um menino? Ela com certeza vê algum espírito sem luz junto com ele. Márcia, Com certeza tem. tem uma cena ele voltando, eu queria que o diretor colocasse Já. ele de costa. Tá. Me deu a impressão agora, Sônia, eu vi tantas vezes essa imagem, tive essa impressão agora. Ele voltando, diretor, ele indo, ele de costa, ele com um capuz. Certo, a gente vai ver Me dá já. a impressão, Sônia, que ele está se arrastando. Enquanto os outros garotos estão andando normalmente, Ele vai indo. ele dá a impressão que ele está com o corpo para frente. Tá, nós vamos tentar achar essa imagem enquanto eu dou aqui mais uns recadinhos. Olha, deixa eu mostrar. Esse que é um dos livros da sensitiva Márcia Fernandes, não é? Márcia Fernandes, um salmo nosso de cada dia, que é muito importante. Tem salmo para as mais diversas situações da nossa vida, né? Para todas as dores, problemas de saúde, dor de amor, e tudo que você possa imaginar. Aflições realmente, para trazer de volta para o seu lar, para a sua vida, até para o seu corpo, uma energia positiva para que te dê resistência espiritual e você possa enfrentar tudo vida, mesmo, né? Possa enfrentar a vida realmente. É um dos livros da Márcia Fernandes. Seus contatos, Márcia, inclusive para pedir os livros. www.marciafernandes.com.br É o seu site. E o telefone 011, né? 3711-0180. Tá certo, viu? Lordelo. Sônia, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lordelo, Facebook Jorge Lordelo Oficial. Tem muita pergunta para a Márcia, tem o site da Márcia. Tem um rapaz do Rio que me preocupou bastante, ele tem um móvel na casa dele que está pulando coisas, ele está apavorado, que é um conselho seu.
Eu acho que entra no site da Márcia, faça ali. Eu pude fazer o que deu. Do menino? Tem um hack, um casal que mora no Rio, tem um hack e as coisas têm pulado. Ele e a mulher estão apavoradas, não sabem o que fazem. O número do apartamento é 6. Eles que eu não tive condições de fazer essa pergunta para a Márcia. É um caso assim, que ele está muito chateado. Tem um site, né, Márcia? Pode responder em meio segundo, Márcia? Bom, caso a 6, almas. As almas... E as coisas pulando. E as coisas também. pulando são as almas que fazem as coisas pular. Água com anil, azul. Água azul. Passa no móvel. Passa no móvel, passa na casa toda. Tá certo, viu? Bom, vamos girar? Vamos girar, a gente volta já já. Só para acabar rapidinho, tem zilhões de pessoas perguntando para Márcia qual é o número bom para casa. Então, o 6 todo mundo já sabe que é péssimo, mas e um número bom para casa? Né? 8. E o 4? 4 também é maravilhoso, com as pernas para cima, ó. 4 tem as pernas viradas para cima, então é um número bom também. Tá certo, então. Bom, estamos indo embora já? Então, ótimo. Lordelo, obrigada mais uma vez pela presença, viu? Márcia Fernandes, também foi um prazer ter você aqui novamente com a gente. Amanhã a gente se vê a partir das 6 da tarde com mais um A Tarde é Sua, tá? Super final de tarde legal para você, cheio de boas vibrações. Um beijo grande, tchau, tchau.